Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao nosso estudo do livro Roteiro, através do programa Jesus e o Espiritismo, que vai ao ar toda semana pela TV Mundo Maior e também fica disponível no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, que é um departamento do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Estamos hoje iniciando propriamente o livro Roteiro. Na semana passada nós vimos o prefácio de Emmanuel. O livro Roteiro é psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel e publicado pela Federação Espírita Brasileira, a FEB. O nosso estudo de hoje será dividido em duas partes. Hoje veremos a primeira parte e no programa que vem veremos a segunda parte, o homem ante a vida, é o primeiro capítulo. Como eu disse já no programa passado e repito neste, não temos o intuito de correr com o estudo. Não temos o intuito de passar muito rápido para falarmos que estudamos mais um livro, não. Como fizemos com o livro A Caminho da Luz, nós temos o intuito de estudar com calma, analisando o pensamento de Emmanuel, trazendo para o nosso dia a dia. É um livro de 1952, porém tem informações aqui substanciosas para as nossas meditações. E eu já aproveito para deixar o nosso WhatsApp, para que você possa interagir comigo. O número do programa é 19 997 782794, ou você também pode entrar e enviar sua mensagem pelo Telegram, como você está vendo aí na sua telinha. Começa Emmanuel nos dizendo: no crepúsculo da civilização, em que rumamos para a alvorada de novos milênios, o homem que amadureceu o raciocínio supera as fronteiras da inteligência comum e acorda dentro de si mesmo com interrogativas que lhe incendeiam o coração. Então aqui nós já vemos Emmanuel, ele mostrando para nós a vida. Ela é evolucionista, ela vai nos dando dia após dia a oportunidade do aperfeiçoamento, de existência em existência, nós vamos vendo o que não víamos, vamos aceitando o que não aceitávamos, vamos vencendo as tribulações que surjam em nosso caminho de modo natural, convidando-nos a colocarmos em prática os ensinamentos de que já somos portadores. Porém, na condição de viajores que somos, nem todos nós estamos no mesmo grau evolutivo. Existem aqueles que estão à nossa frente, existem aqueles que estão no mesmo grau evolutivo que nós, como existem também aqueles que estão num grau inferior. Então nós vivemos num momento em que temos todo tipo de gente reencarnada. Por isso que nós vemos tantas pessoas voltadas para o bem e nós vemos tantas pessoas ainda voltadas para a ignorância, para a maldade, para os vícios. Existem inúmeros graus de espíritos reencarnados dividindo a mesma região, a mesma dimensão, dividindo às vezes até a mesma família. E aqui Emmanuel nos deixa 3 questões após este parágrafo que vale a pena nós meditarmos. Quem somos? De onde viemos? Onde é a estação de nossos destinos? Então aqui nós vamos analisar a primeira pergunta. Quem somos? Quem é o André? Quem é você? Materialmente falando, atualmente falando, eu sou filho do Sérgio, sou filho da Soraya, resido na cidade de Itapira, assim sucessivamente. Mas quem eu sou verdadeiramente? O que eu trago comigo de eras passadas que formam o meu presente? Eu não sou o que sou apenas pela constituição dos 30 anos que possuo hoje. Não, eu sou um espírito milenar. Eu sou um espírito que já passou pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal e hoje eu estou vivendo no hominal, atualmente no corpo de um homem, sendo que ontem
ou sendo que no amanhã poderei coabitar um corpo de uma mulher, um corpo feminino, já que aprendemos com a espiritualidade, através do livro dos Espíritos, que o espírito não tem sexo, ele reencarna conforme as suas necessidades. Então, o meu passado ele está presente no hoje, como o meu futuro estará presente o meu passado e o meu presente. Então, quando nós paramos para analisar que nós somos seres interexistenciais, de que esta não será minha primeira e não será minha última encarnação, me possibilita vislumbrar uma jornada terrena diferente daquela que eu via até um tempo atrás. Então, eu passo a caminhar aqui na Terra, eu passo a viver aqui na Terra, vivendo cada dia, dando a sua importância. Às vezes nós colocamos a importância no futuro. Eu serei feliz quando eu estiver aposentado. Eu serei feliz quando os meus filhos se formarem. Não, é uma visão equivocada. Eu tenho que ser feliz no agora. Primeiro que nesta existência eu posso não aposentar. Pode ser que nesta existência eu não veja o meu filho se formar. Eu não sei os desígnios do Pai, eu não sei as minhas necessidades reencarnatórias, então eu preciso viver o agora, com cautela, com resignação, com entendimento, com calma, sem me precipitar, sem agir de forma abrupta que vá prejudicar o meu próprio presente ou o meu próprio futuro. Não, o amanhã ele vai vir naturalmente, mas o amanhã será uma consequência natural do agora, natural do hoje. Não adianta eu planejar algo que eu não fizer no agora por merecer no amanhã. A segunda pergunta que Emmanuel nos faz, de onde viemos? É uma pergunta filosófica que caminhou e caminha na mente de muitas pessoas. Eu vim de que lugar? Antes de eu reencarnar, antes de eu passar 9 meses no ventre de minha mãe, onde eu estive antes disto? Eu fui criado ali, junto com o corpo físico, ou eu já tive um passado? Então hoje, com a lei da reencarnação, que não foi criada nem inventada pelo Espiritismo ou por Allan Kardec, hoje nós já conseguimos ver de modo natural de que tivemos um passado e este passado foi composto por conquistas e por derrotas, foi composto por virtudes e por vicissitudes e de que hoje nós somos herdeiros de nós mesmos. Por isso que Paulo dizia, o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Não é que Deus é masoquista e quer ver o nosso sofrimento. Não, Ele nos deu livre-arbítrio. E a forma que eu interajo com a vida, a forma que eu escolho, é um pensamento particular meu, cabendo a mim direcionar as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas atitudes. E ontem eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Então eu errei muito pelo orgulho, pelos excessos, pelo fanatismo, pela ortodoxia. Feri muitos corações difíceis hoje que estão ao meu lado. São aqueles mesmos que ontem eu magoei. Então, da onde eu vim? Do mundo espiritual. Só que o mundo espiritual é composto por dimensões e por subdimensões. Jesus já dizia, na casa de meu Pai há muitas moradas. A casa do Pai é o infinito. A casa do Pai ela é vastíssima, ela teve começo, mas não terá um fim. O universo está em franca expansão, como a nossa própria ciência já consegue reconhecer. Então, da onde viemos? De uma outra dimensão. Já existíamos, já formávamos também agrupamentos como o Nosso Lar, ou agrupamentos como A Cidade Estranha, ambas narradas pelo espírito de André Luiz, um através do livro Nosso Lar e o outro através do livro Libertação. Então, esta questão hoje para nós, os espíritas, já é uma questão superada, compreendida, aceita e difundida. E a outra questão que Emmanuel nos coloca, onde a estação de nossos destinos? Onde? Dando conotação de lugar. Para onde eu vou após a minha atual existência? Quando eu reencarno, a única certeza que eu tenho é que eu um dia retornarei ao mundo espiritual, desencarnarei, falecerei,
morrerei. É a única certeza que nós todos temos. Mas na condição de espíritas, ou já uma visão espiritualista também, nós compreendemos perfeitamente, aceitado e propagado pelo espiritismo e pelo espiritualismo, que a vida continua após a morte. Isto já foi estudado, já foi divulgado na época do Egito, na época da Grécia, na época da Índia, culturas que já acreditavam no lado espiritual e nos seus papiros, manuscritos, pedras, tabas, já haviam os registros de todo este material. Então não é uma coisa inventada pelo espiritismo, mas até o século XIX, século em que Allan Kardec trouxe a lume a codificação da mensagem espírita, estava adormecido esta visão. E que hoje nós compreendemos perfeitamente que nós somos herdeiros de nós mesmos. Eu vou para um lugar compatível do que eu faço no meu dia a dia. Se eu sou uma pessoa justa, benevolente, amorosa, fraterna, naturalmente, ao desencarnar, encontrarei pessoas da mesma natureza, que pensam da mesma forma, que agem da mesma forma. Se eu sou uma pessoa animalizada, materialista, embrutecida, só penso em mim, e isto inclusive até para muitos religiosos também. Para muitos religiosos também, ajo apenas pensando no que é melhor para mim, eu esqueço de viver em comunidade, e isto gera um prejuízo muito grande. É Deus que vai escolher para onde eu vou? Não. É Jesus? Não. São os bons espíritos? Não. Quem vai escolher para o local que eu irei sou eu mesmo, pelas minhas ações, pelo meu comportamento, pelos meus gestos, pelos meus ideais, pelos meus pensamentos, pelo meu comportamento em família, em sociedade, no trabalho, no templo religioso. Então está em minhas mãos escolher para onde vou após a minha atual jornada terrena. Ninguém pode fazer por nós o que cabe unicamente a cada um de nós realizarmos. Nós vamos aqui parando um pouco o nosso estudo para darmos um recado importante. Se você está nos acompanhando aqui pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de deixar aqui no vídeo um bom dia, boa tarde, boa noite, uma mensagem carinhosa e também se inscreva no canal. E também te convido para que neste mesmo canal, toda quarta, toda sexta e todo sábado, às 20h30, você possa estudar comigo e com o nosso querido Sérgio o livro Nosso Lar, de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier. É uma audiência fantástica e eu gostaria de te convidar. Portanto, toda quarta, toda sexta e todo sábado, às 20h30, horário de Brasília, marque aí na sua agenda. Estude conosco, é um programa exclusivo pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Voltamos com o estudo do livro Roteiro através do programa Jesus e o Espiritismo. Uma vez mais, eu agradeço a sua interação, a sua participação e a sua audiência. É uma alegria imensa podermos estudar este livro, que para mim é um livro muito gratificante. No livro A Caminho da Luz, o último que estudamos, eu fiquei muito feliz com as mensagens que eu recebia semanalmente. Vários grupos espíritas do Brasil estudando em grupo aquela obra, ainda mais na pandemia, cada um estudava na sua casa e depois eles se reuniam online para discutir o que eu havia estudado no programa. E mandavam mensagem, interagiam comigo,
Muitos mandavam até fotos deles estudando. Então, para mim, é um motivo de muita alegria poder saber que deste outro lado da telinha tem muitos corações amigos estudando comigo estas obras fantásticas de Chico Xavier, estas obras fantásticas de Emmanuel. E hoje vamos dar continuidade no capítulo 1, lembrando que o capítulo 1 foi dividido em duas partes. A primeira veremos hoje e a segunda veremos no próximo programa. Continua Emmanuel. À margem da senda em que jornadeia, surgem os escuros estilhaços dos ídolos mentirosos que adorou. E enquanto sensações de cansaço lhe assomam a alma enfermiça, o anseio da vida superior lhe agita os recessos do ser, qual braseiro vivo do ideal, sob a espessa camada de cinzas do desencanto. Então aqui ele nos fala para tomarmos cuidado, que na nossa jornada poderão surgir aqueles ídolos mentirosos. Como Jesus já dizia, uma frase bíblica, não é? Haverão falsos cristos e falsos profetas. Então Emmanuel, ele apenas mostra para todos nós para termos cuidado, para não acreditarmos em tudo que vemos, em tudo que ouvimos. Nós somos frágeis e estamos suscetíveis aos equívocos. Somos frágeis, somos pequeninos, precisamos estar sempre vigilantes para não tropeçarmos. Então eu vou desconfiar de todo mundo, todas as informações que vierem eu vou desconfiar, todos os livros que eu ler eu vou desconfiar? Não. Jesus também já nos disse, conhece-se a árvore pelos seus frutos. As obras de Chico Xavier, por exemplo, são testificadas pelo seu exemplo. As obras de Allan Kardec, pelos seus exemplos, e assim sucessivamente. Não são todas as pessoas mal intencionadas ou que utilizam equivocadamente das bênçãos que Deus lhe confiou. Não, tem muita gente séria, cabendo a nós, pela análise da vida do outro. Não é que nós vamos ser aqueles justiceiros, ou aqueles juízes do comportamento alheio, não, mas nós vemos, é uma pessoa que caminha para o bem, é uma pessoa que a sua vida é compatível com o que ele ensina, nós já vamos ficando mais atentos. É esse o convite que Emmanuel nos faz. Ele continua, recorre à sabedoria e examina o microcosmo em que sonha. Então, o meu mundo é formado pelo meu microcosmo, o meu micro, os meus sentimentos, os meus ideais, os caminhos que eu estou percorrendo, não será analisando o microcosmo do outro, e sim o meu. Eu sou uma célula individual que estou inserida numa família, num local de trabalho, dentro de um templo religioso, dentro de uma sociedade, mas antes de eu ser um coletivo, eu sou um indivíduo. Antes de eu pensar em melhorar como coletivo, eu tenho que melhorar como indivíduo. Tudo começa dentro de nós mesmos, com uma modificação de comportamento, com uma modificação de pensamento, com um amadurecimento no próprio sentimento e nas escolhas que fazemos no nosso próprio dia a dia. Continua Emmanuel, reconhece a estreiteza do círculo em que respira. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem do próprio codificador, ele nos fala que mundo de provas e expiações é a prevalência do mal. Então é o que nós vemos hoje, é a maldade na política, é a maldade nas religiões, é a maldade nas famílias, é a maldade na sociedade de modo geral, de modo coletivo, mas tem as suas exceções. Não são todos os políticos que são desonestos, não são todos os religiosos que são gananciosos, não são todos os funcionários ou todos os patrões que visam apenas o capital ou apenas o seu lado. Então nós temos que fazer essa diferenciação, lembrando sempre que vivemos num meio doente. Por quais doenças? O materialismo, o individualismo,
o pensamento excêntrico, o pensamento de que sou o centro da minha família, o centro do meu trabalho, o centro dentro do centro espírita, sendo que não, eu sou um ponto. Além de mim, existe uma comunidade ao meu lado, de encarnados e de espíritos. Então precisamos ampliar a nossa visão e não trabalharmos apenas com aquela ideia, minha dor, minha família, as minhas necessidades. Não, nós precisamos ver que vivemos num coletivo e precisamos urgentemente compreender toda esta realidade. Continua o espírito amigo. Observa as dimensões diminutas do lar cósmico em que se desenvolve. Então aqui ele vai falar para nós de números que a maioria de nós, a qual eu me incluo, que não tem um grande conhecimento na área da ciência, ficamos abismados. Nós ficamos abismados com a magnitude e amplitude da criação de Deus. Ficamos estupefatos com tudo isto que os nossos olhos vê, cada coisa no seu lugar, com a sua distância correta. É interessante o Sol. Se o Sol tivesse, se a Terra tivesse um pouco mais próxima do Sol, nós desencarnaríamos de calor. Se estivéssemos um pouco recuado, desencarnaríamos de frio. Está no momento exato. Nós que estragamos o nosso planeta. Então nós vemos o aquecimento global, o derretimento das geleiras, nós vemos o ar cada vez mais poluído. Aqui no Brasil nós vemos o desmatamento na nossa floresta amazônica cada vez em números maiores. Isto é a ação equivocada nossa, não é Deus, não é Jesus, não é Deus que aumenta a temperatura. São as nossas ações geradas pela ganância do homem. Por que há desmatamento na floresta? Para alguém se enriquecer. Não é para dar vida, dar emprego, não, é para alguém se enriquecer com a madeira, para alguém pôr gado para o pasto. Não é pensando na comunidade indígena, não é pensando no bem-estar das pessoas, não. É pensando no bolso. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente comete um crime em nome de uma caridade. Em nome de uma ajuda ao próximo. Esses tempos atrás, no verão, fiquei impressionado. Madrid, 45 graus. Itapira, 0 graus. Não é normal, nem lá e nem aqui, nós termos estas temperaturas. Então nós vemos que o clima está muito diferenciado. Nós vamos ler aqui alguns números que Emmanuel coloca e deixamos para os entendidos fazer um estudo mais minucioso em termos da numerologia. Descobre que o Sol, sustentáculo de sua apagada residência planetária, tem um volume de 1.300.000 vezes maior que o dela. Aprende que a Lua, insignificante satélite do seu domicílio, dista mais de 380.000 quilômetros do mundo, que lhe serve de berço. Os planetas vizinhos evolucionam muito longe no espaço imenso. Dentre eles destaca-se Marte, distante de nós cerca de 56 milhões de quilômetros, na época de sua maior aproximação. Eu vou parar a leitura aqui e nós vamos dar continuidade na leitura no próximo programa. Aqui ele dá alguns números interessantíssimos, não é? Então, por exemplo, ele nos fala que o Sol, ele tem um volume de 1.300.000 vezes maior que o dela. Nos fala, por exemplo, que a Lua, o nosso satélite natural, está a uma distância de 380.000 quilômetros do nosso planeta. Fala também que Marte, um dos planetas mais próximos ao nosso, que no período de maior proximidade, ele chega a ter uma distância de 56 milhões de quilômetros. Então aqui alguns números que eu, por exemplo, eu confesso que eu sou bem leigo na parte da ciência,
É apenas o que eu estudei mesmo na época da escola, mas são números que testificam, ratificam a grandiosidade de Deus. Que maravilha nós vermos estes dados, nós vermos a beleza da criação divina, nós vemos hoje uma ciência já caminhando a largos passos numa compreensão dilatada a respeito deste universo que fazemos parte. Nós fazemos parte do universo. É verdade que vivemos na periferia planetária. É verdade que vivemos num planeta muito aquém de um planeta desenvolvido, de um planeta evoluído, de um planeta que reina o bem. Mas estamos a caminho, levando um pouco mais de tempo, sofrendo as pedradas naturais da nossa vida, mas eu vejo por estes dados a beleza imensurável de Deus, o nosso Criador. Eu vejo o trabalho e o carinho que Ele teve e que Ele tem para com todo o universo, não nos deixando abandonados, não nos deixando órfãos. E Emmanuel, de forma acentuada e brilhante, ele nos posiciona a respeito destas realidades. No próximo programa, nós vamos dar continuidade no capítulo 1. Já afirmamos aqui e continuamos a afirmar que o nosso estudo será vagaroso, sem a ideia de corrermos. Se você ficou com alguma dúvida e quer interagir comigo, o número do programa, o WhatsApp do programa é 19 997 7827 94. Envie a sua mensagem. E eu também lembro que já está disponível o meu novo livro, Passos de Luz, volume 3. Você pode adquirir através deste QR Code ou aqui na descrição do vídeo você encontrará o link da loja virtual. Adquira! Ao adquirir o livro, você estará ajudando as atividades do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Desejo a todos uma semana de muita paz, de muita luz e até o próximo estudo.